2501, ao lado do terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. TVC 16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor. Programa E Agora, Doutor, mais uma vez, entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, se as senhoras e senhores estiverem podendo trabalhar nesse período nosso de quarentena, né? Agradecendo a paciência, a gentileza e o carinho que a senhora e o senhor têm para com o nosso programa todas as semanas. Queria dar uma saudação especial aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul. Muito obrigado pela audiência que nós estamos tendo nessas duas praças. E eu queria hoje dizer que vamos fazer uma entrevista muito especial nesse momento difícil que estamos atravessando. Vamos entrevistar o patologista, o médico patologista clínico, Dr. Luciano Baffi. Portanto, será uma excelente entrevista. Tenho certeza que a senhora e o senhor terão alguns esclarecimentos e algumas informações importantes. Fiquem conosco, serão só 2 minutos, já voltamos. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer. Muito bem, estamos de volta e vamos iniciar a nossa entrevista com o Dr. Luciano Baffi. Dr. Luciano, boa tarde, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Prazer imenso em tê-lo aqui nos visitando. Eu queria iniciar o nosso bate-papo, a nossa conversa, pedindo que o senhor
falasse um pouquinho a seu respeito pessoal aos nossos telespectadores, para que eles possam lhe conhecer um pouquinho também. Perfeito, combinado. Primeiro, obrigado. Quero te agradecer a oportunidade de estar aqui. Assisto o programa desde a época do nosso saudoso amigo, né, Márcio Muniz, doutor Márcio, que era um amigo da família, amigo pessoal também. E agora você dando continuidade a esse trabalho bacana, que a população gosta, e é importante, né, a gente levar um pouco de informações. Espero contribuir aqui hoje, num papo agradável aqui. Bom, eu sou Luciano Baffia, eu sou médico, né, patologista clínico, também tenho formação em farmácia bioquímica. Hoje eu dirijo o Laboratório BAF, que é uma empresa familiar, não sei nem se poderia falar o nome do laboratório. Fique à vontade, fique à vontade. É uma empresa familiar, né, fundada pelo meu pai há 45 anos, e com o falecimento do meu pai eu estou sob agora na direção geral do laboratório, e assim exercendo a nossa função, né, atendimento à população aqui da cidade de Petrópolis e arredores. Muito bem. Agora então eu vou lhe pedir, já que o senhor tocou que o senhor está tocando, já que o senhor falou que está tocando o Laboratório BAF, que o senhor nos fale um pouquinho a respeito do laboratório, da história do laboratório. Perfeito. Bom, a história é bem bacana. O Laboratório BAF foi fundado há 45 anos, né, pelo meu pai. Meu pai era médico patologista clínico, também ele tinha 2 títulos de especialista e hematologista, né, clínico. Então ele tinha uma formação muito grande em banco de sangue e na parte da hematologia em cuidar dos hemofílicos, né? Tinha os hemofílicos, que era uma doença do sangue, que é uma doença do sangue, e ele tinha um grupo muito legal de hemofílicos, né? Que até veio o advento do HIV, que realmente mudou o curso, né, dos hemofílicos, por conta de transfusões de sangue, início da década de 80, enfim. E assim começou. Quando meu pai veio para Petrópolis, através do meu tio, que era o Paulo Baff, um obstetra, né, muito conhecido na cidade também, morreu precocemente, ele começou a cuidar dos hemofílicos da cidade e ampliar, agregar junto ao serviço de hematologia alguns outros serviços de diagnóstico laboratorial. E assim começou a coisa a tomar corpo e a crescer. E muita história, muitos colegas também ajudaram, contribuíram, né, na história do laboratório. Médicos conhecidos, hoje até no CTO, Dr. Mauro, né, o Dr. Denis, do Laboratório de Correias também, que é meu tio. E, enfim, depois foi minhas irmãs chegando e agora eu também chegando, depois de formado, eu já estou no laboratório há 10 anos, mas na direção geral, desde que meu pai faleceu, em 2016, eu assumi essa responsabilidade de dar continuidade na direção geral e direção médica. Doutor Luciano, eu vou transmitir ao senhor agora uma pergunta que me pediram para fazer hoje na parte da manhã, quando eu falei que ia entrevistá-lo. A respeito de mascaramento, né, de exames clínicos laboratoriais. Uma senhora, hoje na parte da manhã, me pediu que eu lhe perguntasse o seguinte. Ela toma glifage para para controlar a diabetes dela. Sim. Tá? Ela pergunta o seguinte, ela tem que fazer o exame laboratorial de 6 em 6 meses para medir a taxa de glicose, por instrução do médico dela. Sim. E ela perguntou o seguinte, o fato de eu vir tomando glifage todos os dias, 500 miligramas, na parte da manhã e na parte da noite, eu tomando glifage à noite e tendo que fazer o exame no dia seguinte de manhã em jejum, eu não estou mascarando o resultado do meu exame? Não, porque eu quero entrar no assunto coronavírus, mas essa pergunta me fizeram, eu digo, eu tenho que transmitir essa pergunta ao doutor Luciano. Sim. Na verdade, a gente, assim, a recomendação de realizar os exames laboratoriais, às vezes, vem muito do médico assistente. Depende do comportamento de cada paciente. Por exemplo, o glifage, no caso dela, é uma medicação, é uma hipoglicemia antioral, que ajuda a baixar os níveis de glicose. Mas a atuação dele, assim, não é como da insulina, rápida de um dia para o outro. Aquilo ele sinaliza, o glifage, ele sinaliza uma ação da insulina, uma melhor ação da insulina quando vem a glicose pela alimentação. Então, quando ela faz esse jejum ao longo da madrugada, esse glifage não vai interferir na dosagem da glicose matinal. Você está entendendo? Não vai interferir. O ideal é que no dia, quando ela acordar, ela vai estar em jejum, ela não tome esse glifage. Se ela tomar no café da manhã, ela vai tomar depois da coleta do exame.
Então, não interfere. A insulina já pode interferir. A insulina da madrugada, isso realmente pode chegar lá de manhã e a gente apresentar uma hipoglicemia, que às vezes ao longo do dia inteiro, ela está sendo mal controlada. Ela tem uma hiperglicemia durante o dia, na madrugada ela faz uma hipoglicemia e isso vai dar um resultado falsamente baixo, como se ela estivesse bem. Mas não é verdade. Tem outros exames que a gente consegue atenuar esse problema, que é, por exemplo, a hemoglobina glicada, que às vezes a glicose está normal ou baixa, e o médico fala, não, mas eu quero ver sua hemoglobina glicada, que é o marcador dessa glicose do controle dos últimos 3 meses. Então, aquilo que vai refletir realmente como é que anda essa glicemia dela ao longo dos dias, ao longo do dia. A glicemia da manhã pode sofrer interferente. Mas assim, com relação ao glifage, 500 miligramas, 1 grama, não vai ser suficiente para alterar um dia da dosagem, de abaixar. Assim, eu estou com 200 de glicemia, não vai jogar para 100 não, isso não vai acontecer no caso Muito dela. bem. Olha, espero que a sua dúvida tenha sido esclarecida, tá? E eu queria agora entrar no assunto de hoje, que é o coronavírus. Então, nós estamos atravessando um momento aí bastante delicado, com informações extremamente desencontradas, Exato. infelizmente, porque isso leva à população uma dúvida imensa e um medo também muito grande. Nós temos um problema sério aqui, e eu quando falo de informações desencontradas, por exemplo, o próprio ministro Mandetta, o ministro da Saúde, no início das coletivas dizia que não havia necessidade da população usar máscara. Hoje, a recomendação da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde é que todo mundo use máscara. Bom, o isolamento foi feito de uma forma intempestiva e não escalonada, ou seja, não foi uma forma pensada. Foi de inopino, fecha tudo, vamos todo mundo ficar em casa. Bom, uma coisa mal planejada e mal pensada. A hidroxicloroquina também sofreu um bombardeio imenso e agora já está sendo utilizada. E semana passada o FDA, o Food and Drug Administration, que é o órgão nos Estados Unidos que permite ou não a utilização de um medicamento, e é um dos órgãos mais sérios do mundo, posso asseverar a senhora e o senhor, né, permitiu a aplicação, permitiu ministrar aos pacientes já no início da doença, da epidemia, a hidroxicloroquina. Mas eu queria uma outra coisa que me chama muita atenção e que foi motivo de Hong Kong e Taiwan terem baixos índices, a aplicação dos testes rápidos. E o senhor, como diretor de laboratório, eu queria perguntar o seguinte. Primeiro, esse teste rápido, ele sai o resultado em quanto tempo? Sim. E qual efetivamente o acerto desse teste rápido? Perfeito. Então, o teste rápido, a gente tem 2 modalidades, na verdade, de teste, né? Um, que é a pesquisa do genoma, do material genético viral, que é o RNA viral, que se faz pelo PCR. PCR é por biologia molecular, é um teste molecular. PCR é reação polimerase em cadeia. Esse teste, ele pega diretamente o material genético quando você está tendo uma replicação viral. Então, é um teste precoce de diagnóstico. Você com 1 dia, 2 dias já de infecção, você já consegue ter um resultado positivo e verdadeiramente positivo, porque a gente está falando de material genético, você está identificando ali o vírus. Então, resultados positivos são verdadeiramente positivos. O teste rápido, ele tem um limitante com relação ao tempo, porque o teste rápido, a gente está falando de defesa formada contra o vírus. Você não vai investigar a presença do vírus, e sim um anticorpo, a defesa formada, suas imunoglobulinas formada contra esse vírus. Isso demanda tempo para o organismo, tá? Então, você vai fazer um teste rápido com 2 dias de infecção, a chance de dar um falso negativo é muito grande. Com 1 semana, chance de dar falso negativo. A gente começa a formar os anticorpos ao longo dos dias, mas ele é detectado, a sensibilidade do teste é a partir
do 7º dia. Com melhor, a acessibilidade vai aumentando a partir depois do 10º dia. 10 dias, a acessibilidade chega próxima a 100%. Antes disso, essa sensibilidade de detecção do teste rápido diminui pela pouca quantidade de anticorpo das imunoglobulinas. São duas, imunoglobulina G e a M. A M numa fase mais precoce e a G que confere por um tempo mais prolongado depois. Então, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque os testes rápidos estão chegando no mercado, né? Tendo muita dificuldade de a gente conseguir esses testes, mas eles estão chegando agora nas próximas semanas. Até nessa semana mesmo está prometido para a gente. Então, às vezes a pessoa, comecei a ter febre, 24 horas de febre, estou tossindo, cansaço, vou fazer um teste rápido, que sai realmente no mesmo dia, é rápido mesmo, sai rápido, porque é simples. É um teste pronto, cromatográfico, você faz um furinho no dedo, você com uma gotinha de sangue você consegue, microlitros de sangue você consegue o teste, o resultado. Só que a chance de dar um falso negativo é muito grande pelo tempo, um pouco tempo, para ter uma formação desse anticorpo. Então, esse teste rápido vai ser mais usado para quê? Para avaliação de sintomas persistentes. Eu estou com mais de 7 dias de febre, tossindo, indisposto, cansado. Aí realmente ajuda. E para dados epidemiológicos. Muitos colegas estão me ligando, falando, será que eu posso voltar? Eu tive contato com pacientes suspeitos. Será que eu fiz uma soroconversão? Será que eu adquiri imunidade? O teste rápido é bom, porque ele vai ver se ele fez essa defesa e ele já pode voltar a trabalhar na linha de frente mesmo com os pacientes, num hospital, numa clínica, enfim, na sua área de atuação. Deu para ver a diferença? Sim. Quando tem sintomas agudos, precisa confirmar PCR. A coisa persistiu mais de 7, 10 dias, pode fazer o teste rápido. Em Petrópolis, estamos fazendo somente o PCR. Perfeito. Em termos de custo para a população, quanto ficaria um exame de PCR? Então, na verdade, o PCR é uma técnica bem elaborada, difícil, precisa de um know-how. Desculpe me interromper. E quanto tempo demora o resultado? Ok. Então, o que acontece? São laboratórios de referência em biologia molecular, tá? Nem ficam na cidade. Quem faz o PCR? Na verdade, as amostras são colhidas, né, aqui e enviadas para laboratórios de apoio em biologia molecular. Isso vai para fora, grandes centros, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e lá são efetuadas essas amostras. Devido à demanda, grande demanda, parece que esses resultados estão demorando de 4 a 5 dias para ficarem prontos. Mas, claro, isso consegue fazer antes, porque você tem que fazer ampliação do material genético, identificar, fazer, às vezes, contraprova, que às vezes pode dar uma carga viral ali que esteja na faixa cinza, assim, nem positivo nem negativo, então tem que fazer de novo. E aí pode demorar aí 2 dias, 1 dia e meio, 2 dias para realmente sair o resultado. Mas como essa demanda está muito alta, em média 4, 5 dias. Em termos de custo para a população? Deve estar mais ou menos na faixa de 250 a 300 reais. O senhor estima que, em chegando o teste rápido a Petrópolis, esse custo deve cair? Ou não? Ou fica no mesmo nível do PCR? É um pouco mais barato. É um pouco mais barato. 230 a 250 reais, eu acredito que vai ser o preço de mercado desses testes rápidos. Não é barato, né? É um alto custo. O teste rápido, não sendo olhado confirmatório, né? Há uma recomendação de, depois do teste rápido, em alguns casos, se fazer o PCR também? Então... Ou não é necessário? Então, porque isso vai levar muito custo, né? Mas o padrão ouro, para você realmente fechar o diagnóstico, é o PCR, porque você é o verdadeiro positivo. Só que esses testes rápidos, né, estão vindo de grandes laboratórios, bons laboratórios, a especificidade de que está analisando é muito próxima a 100 também. É próximo a 100. 99, 98,5%, 98,8% de especificidade. Então, o resultado positivo, com características clínicas, o paciente está apresentando todas essas características compatíveis com a infecção do coronavírus, associados à imagem radiológica, um raio-x característico, né, que é um padrão de imagem bem característica, exame clínico, mais um teste rápido positivo, a gente pode selar esse diagnóstico, né? E, no entanto, que isso vai ser utilizado
até o Ministério da Saúde vai utilizar, está importando esses testes. Muito bem. Eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. Serão só 2 minutos, já voltamos. Fiquem conosco. Estacionamento rotativo do Hotel Orleans. Segurança, conforto e qualidade no atendimento. Só aqui no Hotel Orleans você conta com estacionamento rotativo informatizado, monitorado por câmeras de segurança. São 46 anos de tradição, oferecendo os melhores serviços para você e seu veículo. O estacionamento do Hotel Orleans é a opção certa e segura na hora de estacionar o seu carro. Aberto de domingo a domingo, das 6 às 22 horas. A sua parada certa é aqui. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Ok, retornamos. Estamos entrevistando o Dr. Luciano Baffi, diretor do Laboratórios Baffi, e estamos falando um pouquinho a respeito dos testes rápidos, ou não, o teste mais detalhado, do coronavírus, que é o PCR. Doutor Luciano, agora no intervalo, nós estamos tocando num assunto que foge um pouquinho à nossa conversa de hoje, mas eu acredito que seja muito esclarecedor à nossa população, porque a televisão tem uma capilaridade muito grande, e a gente atinge locais que é impossível de imaginar até onde a gente está chegando. Sim. E nós estamos falando sobre a vacina da gripe, né? Das informações encontradas e por que ou qual a motivação de se fazer a vacina da gripe.
E o senhor falou uma coisa muito interessante que eu gostaria que o senhor repetisse aos nossos telespectadores, porque até eu aprendi essa hoje. Então, o que a gente estava conversando é o seguinte, que é importante você fazer a vacina da gripe, né, os idosos, por dois motivos. Um, porque hoje os sinais e sintomas do coronavírus e do influenza, né, onde é a vacina da gripe, eles são muito parecidos. Então, quando um paciente chega no hospital e tem esses sinais e sintomas clássicos da infecção, que são muito parecidos das duas infecções, corona e influenza, o idoso, o paciente que fez a vacina, isso é levado em consideração pela equipe médica. Por quê? Ele pode direcionar o diagnóstico, o tratamento já para o corona, né? Porque ele sabe que ele fez a vacina, ele está imunizado contra a influenza. Por isso é importante também. E o outro é uma questão conceitual que a gente estava conversando. O Bernardo estava falando que ele faz a vacina e fica gripado. Aí eu esclareci para ele que a ideia da vacina não é essa. Não é não deixar ficar resfriado ou gripado. É justamente evitar que essa gripe, esse resfriado, evolua para uma forma grave, a pneumonia viral, né, que é essa que leva que tem a mortalidade, né? Os óbitos por influenza era por pneumonia e não a gripe. A gripe, ela pode evoluir para a pneumonia, principalmente nesses grupos de risco. A vacina vai atuar aí. Não, você pode ficar gripado, mas a forma grave você não progride. Essa é a diferença. Por isso é importante vacinar. Essa é a questão. A vacina não é da gripe, para evitar a gripe, é para evitar a forma grave, que é a pneumonia. Olha, isso é de suma importância, essa informação e esse esclarecimento, até porque até hoje eu não entendia o fato de eu todo ano me vacinar com a vacina da gripe e chegar no inverno, ficar resfriado, ficar gripado. Então, é normal o resfriado e a gripe. O que a vacina faz é não deixar isso evoluir para um quadro mais grave, Exatamente. Por exemplo, de uma pneumonia. Exatamente. Olha, perfeito. Acho que, olha, talvez essa tenha sido a informação mais importante do programa hoje, porque eu tenho certeza que essa informação está esclarecendo milhares de pessoas. Que bom, isso aí, a ideia é essa. Voltando ao nosso assunto do coronavírus, de forma laboratorial, com os exames, o PCR, o teste rápido, mais alguma outra coisa pode ser feita a nível de laboratório, dentro dos laboratórios, para detecção, além desses dois testes, ou como é que o laboratório pode ajudar nessa pandemia? Então, na verdade, a gente está falando de uma pandemia, né, do coronavírus, mas a gente não pode esquecer de outros agentes etiológicos que estão atuando também, né? Tem outros vírus, bactérias, situações que vão levar a sinais e sintomas, como febre, cefaleia, tosse. Então, o laboratório, claro, até de uma maneira de exclusão diagnóstica, a gente pode realmente atuar. E o laboratório está aberto para isso. Então, por exemplo, outro dia eu recebi um paciente que estava com febre 1, 2, 3 dias a esclarecer. E não abria nenhum outro quadro. Mas, assim, fazendo os exames de rotina, a gente viu que se tratava de uma infecção urinária, por exemplo. Então, hoje a gente tende a direcionar tudo para o coronavírus. Mas as outras coisas, outros agentes etiológicos, bactérias, não deixam de acontecer. Então, o laboratório, claro, ajuda, está ali para isso mesmo, para dar esse auxílio no diagnóstico de outras situações. E, claro, também para o coronavírus, né? Quando a gente faz um hemograma, a gente tem apontamentos, né, do hemograma, sinais de uma infecção viral ou bacteriana. Então, tem situações, sim, que o laboratório pode ser fundamental, não só com relação à pesquisa direta por PCR ou pelo anticorpo, pelo teste rápido, com certeza. Esses exames, tanto PCR quanto o próximo teste que chegará a Petrópolis, que é o teste rápido, eles serão feitos também pelo SUS ou só de forma particular? Então, a princípio seria só particular, né? Mas eu acredito que isso vai ser conversado não só com o SUS, com a prefeitura, mas também com os convênios, né? Nem para convênios ainda, né? Ainda os laboratórios estão sendo procurados pelo convênio para ter códigos da ANS e enquadrar os exames nesse rol, né, dos convênios. E acredito que também no sistema público
vai ter uma conversa para a gente poder testar a população, flexibilizar mais esse teste, não só para pacientes hoje internados ou que procuram um serviço de emergência e tenham sinais e sintomas clássicos, né? Eu acho que a gente vai conseguir flexibilizar. Mas é o que eu te falei no intervalo também. A gente está falando de um vírus novo, né? O vírus já é antigo, mas é uma variante nova, que o mercado, por questão de mercado, não teria como atender todo mundo. Então, diagnóstico, não tinha um teste específico para eles, tratamento, pouco se sabe, pesquisa em cima dessa variante nova. Então, é uma corrida muito grande. Então, um dia após outro, tudo pode modificar. Então, é difícil fazer previsões, mas eu acredito que sim. Né? Não, por que eu lhe fiz essa pergunta? Porque o teste rápido está sendo adquirido pelo governo. Sim. E vai ser repassado às prefeituras, aos municípios, gratuitamente. Sim. Né? Sim. Então, eu não SUS sei, é gratuito. acho que não justificaria nenhuma cobrança com relação a isso, mas tem todo um trabalho de laboratório por trás disso também. Sim, mas são laboratórios conveniados ao SUS. Então já são remunerados em cima disso. Basta ter realmente uma codificação do exame e o preço combinado. Mas isso, ao cliente SUS, as pessoas que usam o SUS, não pode ter custo, obviamente. Eu queria mudar um pouquinho o nosso assunto e lhe perguntar as mudanças de parâmetro de avaliação dos testes de colesterol e de glicose. Sim. Né? Nós tínhamos um percentual, um valor laboratorial para a glicose e também um para o colesterol. E esses valores foram diminuídos. Isso. Né? Foram minimizados, ficaram menores. E eu lhe pergunto o seguinte, por que disso? Qual a motivação dessa mudança? Porque isso, inclusive, é uma coisa relativamente recente, de poucos anos atrás. Sim, exatamente. São consensos, né? Geralmente são as sociedades médicas que se reúnem, geralmente sociedade, quando a gente fala de metabolismo, a gente está falando de Sociedade Brasileira de Cardiologia, Endocrinologia, Metabologia e a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Sempre baseado em estudos também mundiais, né? Americanos, europeus, enfim. Então, quando tem essas tomadas de decisões, é porque estudos populacionais mostraram a necessidade. Quando a gente falava que a glicose de 107 antigamente era normal, viu que, na verdade, essa glicose 107, ele já estava tendo, o paciente já apresentava uma resistência à insulina, precisava produzir mais insulina para metabolizar, para dar conta dessa glicose num nível de 107, 108, que era considerado normal. E isso, de alguma forma, já tem efeito maléfico para o paciente. Já está exigindo mais do pâncreas, já está consumindo mais células pancreáticas. Então, esse paciente progredia para uma resistência, para um pré-diabetes e depois para um diabético. Então, baseado nesses estudos, recomendou que não diabético até 99, 100, 125 pré-diabéticos, acima 126 diabético. Isso vale a mesma coisa para as dislipidemias. Dislipidemia é o processo de colesterol, triglicerídeos aumentados, vamos dizer assim, simplificar. É a mesma coisa. Isso leva o quê? A aterosclerose, processo obstrutivo de artérias, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio. Viu que o colesterol, o LDL, quando a gente fala que é o colesterol ruim, que a população conhece como colesterol ruim, a gente considera 130. Hoje, dependendo da classificação de risco, aí você tem que olhar o paciente como um todo, se ele é hipertenso, se ele está obeso, se ele tem diabetes, se ele tem outras síndromes metabólicas, se ele está sedentário, se ele é tabagista, são critérios de estratificação. Aí você vai enquadrando ele num LDL adequado, vamos dizer assim. Então, vamos dizer, o cara já infartou, o paciente já infartou. Não adianta eu falar para ele que ele pode ter um LDL de 130 como o atleta que corre maratona. O 120 para o atleta que corre maratona é um risco, mas é muito maior ele de 120, 130 para um paciente que já infartou, que é um tabagista. Então a gente tem que colocar esse paciente como meta um LDL de 100, 70, até 50. Isso, claro, vai precisar de disciplina desse paciente, tratamento dietético, tratamento com remédios. Então, essa a questão. É o evento, o pós. Será que realmente esse 130 do LDL para um paciente que já infartou
é bom? Não, não é bom. Vamos puxar isso para baixo. Então, é baseado sempre em estudos científicos. Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Endocrinologia e Cardiologia. Seria isso. Agora, eu tenho uma curiosidade. Essa, inclusive, é pessoal. As estatinas, a atorvastatina Sim. e outras mais, qual o papel que elas desempenham com relação a isso? Então, elas atuam mais no colesterol, nessa síntese de colesterol, né? Sim. Essa metabolização. Então, ela vai inibir essa formação do excesso do colesterol hepático. É uma droga que inibe uma enzima que induz essa formação. Então, as estatinas são drogas que muitas vezes não adianta só com a dieta, alimentação, às vezes realmente é necessário lançar a mão dessas estatinas. Estatinas de alta potência, muitas vezes, para justamente conseguir um colesterol, o LDL, abaixo de 70, 50, às vezes realmente só com elas mesmo. Na sua condição de médico patologista, e uma das patologias modernas, e que tem aparecido muito agora nesse momento, é a gordura no fígado, a esteatose hepática, Sim. ou seja, excesso de gordura no fígado. Sim. Nos fale um pouquinho a respeito disso, por favor. Então, o processo de esteatose é justamente isso, é o que você falou, o acúmulo de gordura visceral, no fígado, no caso. E isso geralmente vem de um requisito que é a dislipidemia, ou a resistência à insulina, um processo metabólico. A própria resistência à insulina, você não consegue metabolizar a glicose, aquele excesso de glicose é empacotado na forma de triglicerídeos, por exemplo. E aquilo é depositado também no fígado. E o colesterol é a mesma coisa. Então, quando você tem uma gordura, né, subcutânea, aquilo é depositado nas vísceras. E a esteatose, o fígado, ele acumula gordura mesmo. Isso leva a digestão ruim, às vezes desconforto abdominal, né, o próprio processo de função, a função hepática fica ruim. Você consegue até verificar isso nas dosagens laboratoriais. As enzimas hepáticas às vezes ficam aumentadas, que demonstram um esforço hepático em metabolizar, né, o trabalho da função hepática, metabolizar qualquer alimento. Então, isso fica realmente comprometido. Então, a esteatose hepática é uma situação que tem que ser tratada, né? Tem que ser tratada. Isso aí é perder peso, realmente controlar as taxas de colesterol, triglicerídeos, glicose, para realmente diminuir essa gordura visceral. Doutor Luciano, nossa conversa está muito interessante, mas eu tenho que pedir mais um breve intervalo comercial. Vamos lá. Senão os nossos patrocinadores puxam a minha orelha. Fiquem conosco, serão só 2 minutos, já voltamos. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer.
retornamos, estamos entrevistando o Dr. Luciano Baff, diretor do Laboratório Baff. Dr. Luciano, uma dúvida que me assola, que eu tenho também, é o porquê já existe hoje uma recomendação, melhor uma recomendação não, uma orientação para que não haja necessidade do jejum de 12 horas antes da coleta de material para o exame clínico, exame laboratorial. Por outro lado, né, pode haver um mascaramento da taxa de glicose e da taxa de triglicerídeos se não houver esse jejum. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho e explicasse claramente para os nossos telespectadores o porquê da necessidade do jejum e o porquê que há essa orientação de que não se faz mais necessário o jejum. Tá certo. É uma dúvida pertinente, né? Muitos clientes, né, já leram isso na internet, que não é mais necessário esse jejum prolongado para a maioria dos exames. Exatamente, é a maioria, a gente está falando da maioria dos exames. Hoje as técnicas possibilitam isso, né? Eliminar os interferentes analíticos, que é a gordura. A gordura realmente atrapalhava muito, né, a fase analítica dos resultados. Mas hoje, né, a medicina diagnóstica está evoluindo muito e a gente consegue atenuar esses efeitos. Então, para laboratório, lógico, a gente ainda recomenda, pelo menos para a maioria dos exames, 3 horas pós-alimentação. Não adianta você fazer uma alimentação vigorosa e fazer o exame de sangue 1 hora depois. Isso realmente pode vir a atrapalhar. Mas também, 3 horas, você já consegue atenuar, salvo 2 situações. Uma é a glicose. A glicose não tem jeito, você tem que realmente fazer 8 horas de jejum, tá? Porque o processo de metabolização demanda mais tempo, tá? Então você realmente tem que fazer para ver os níveis basais da sua glicose. Outra situação é o triglicerídeos, mas não são para todos os casos de triglicerídeos. Se a pessoa não tem dislipidemia, não tem problema metabólico para triglicerídeos e colesterol, você não precisa também do jejum, a não ser que você já tenha o triglicerídeos aumentado. Tem uma faixa de corte nisso de 440, mas eu recomendo que a pessoa que já tem um triglicerídeos aumentado acima de 250, já realmente faça um jejum de 12 horas. É só que a gente esbarra sempre nisso, porque geralmente as requisições médicas sempre vai constar lá a glicose. Então já faz o jejum de 8 a 12 horas se tiver o triglicerídeos também. Mas caso não tenha, for fazer exames hormonais, outros exames infecciosos, exame de urgência, realmente se não tiver a glicose não precisa fazer. Pode fazer lá pelo menos umas 2 horinhas, 3 horas após uma alimentação. Outra coisa interessante, e eu gostaria que o senhor falasse aos nossos telespectadores, é a respeito do exame de sangue. Quando o médico pede o hemograma completo, o que vem a ser isso? Quais as especificidades desse exame? O que está incluído e o que está excluído desse hemograma completo? Foi bacana você tocar também nesse assunto, Bernardo. Porque as pessoas pensam, vou fazer um check-up e vou fazer um hemograma completo. Isso não é verdade. As pessoas até se decepcionam quando vê o resultado. Porque o hemograma completo é um exame dentro do universo laboratorial. Quando ele fala a palavra completo, parece que vai contemplar glicose, colesterol, o PSA, que é o exame para ver a próstata do homem, os hormônios femininos. Não, não é. O hemograma, ele avalia somente uma situação. Na verdade, é uma avaliação das suas células brancas e vermelhas e plaquetárias. Células brancas são as células de defesa do organismo, você vai ver a quantificação dessas células, vai fazer até a hematoscopia, você vai olhar como é que está a morfologia dessas células e quantificá-las. Vai ver as células vermelhas, a série vermelha, que a gente chama que são as hemácias, né, os glóbulos vermelhos, essas são responsáveis pelo transporte do oxigênio para todo o organismo, e a plaquetária, a série plaquetária, que vai ver que as plaquetas participam do processo de coagulação do sangue. Então, isso é muito importante, é um exame extremamente importante. Por quê? Processo infeccioso, como a gente está falando das infecções, a série branca, ela se altera. Você, com alteração, dependente do perfil de alteração da série branca, você consegue direcionar até um diagnóstico viral, bacteriano, fúngico, você pode realmente direcionar isso. A série vermelha, você vai ver o grau de anemia, se aquilo estiver baixo, se os glóbulos vermelhos estiverem baixos, o paciente está com anemia,
não está com anemia. Série branca também vê se o paciente pode estar com algum problema mais sério, uma leucemia. E a plaquetária é a mesma coisa, doenças, patologias relacionadas à coagulação. Então, o hemograma completo, a gente avalia essas 3 situações. Agora, colesterol, parte metabólica, triglicerídeos de glicose, hormônios, outras sorologias infecciosas, detecções diversas, aí seriam outros exames. Pois é, isso é muito interessante, até porque quando a senhora recebe uma prescrição do médico para fazer um exame de hemograma completo, vamos deixar claro que a senhora e o senhor têm que pedir ao seu médico mais uma outra série de exames complementares que vão ajudar a identificar caso haja algum problema. Fiquem atentos nesse particular. E com relação ao exame de urina, o que o senhor pode nos falar? O exame de urina foi bom também você tocar nesse assunto. A gente bate muito no exame de urina. A gente faz o exame de urina que é o EAS, que a gente vai avaliar elementos anormais e o sedimento da urina. Os exames estou falando de rotina. E a urinocultura. É muito importante a gente comunicar isso aos clientes, a importância de um preparo na coleta dessa urina. A higienização da genitália antes de colher. O segundo jato, a importância desse segundo jato, para eliminar as bactérias transitórias da flora, onde fica o ambiente geniturinário. Porque muitas vezes a pessoa não segue esses procedimentos de asepsia, lavar com água e sabão mesmo, principalmente criança, às vezes mãe não faz isso, criança com fralda e aquele ambiente contaminado acaba crescendo nos meios de cultura e dá um resultado que a gente chama de falso positivo. Aquilo nada mais é que bactérias da pele, de flora, que acabam crescendo muitas vezes, da uretra distal, que ela está colonizando ali, mas não é uma infecção. Então, muitas vezes acontece isso, resultados positivos, porque não seguiu uma orientação de coleta e, na verdade, é uma contaminação que acabou crescendo. Então, a gente bate muito isso para o cliente, principalmente para as crianças, para as mães que usam fralda, fazer uma asepsia, lavar bem a genitália antes da coleta, para evitar esses resultados falsamente positivos. É uma grande observação para o exame de urina, que dá muitos dados, né? O exame é altamente sensível, né? A cultura de urina, o EAS, a gente consegue ver muitas patologias, não só a infecção, mas outras situações da parte geniturinária. E a recomendação com relação ao exame de fezes? O que o senhor pode nos falar um pouquinho a respeito dele? Exame de fezes também é importante fazer. Muitas pessoas têm o hábito de tomar o vermicida uma vez ao ano, uma vez a cada 2 anos, sem fazer o exame de fezes. Mas é importante para a gente, às vezes, direcionar o tratamento, porque às vezes a gente está só realmente infectado com protozoários, às vezes eu minto, e muitas vezes faz um remédio de largo espectro que não seria necessário. Então, o exame de fezes é importante, também te dá informações, principalmente as parasitoses em crianças, né, que atrapalham toda até a absorção de alimentos, uma série de interferências. Pacientes também que têm imunodeficiências, uso de corticoides, isso tudo pode realmente um parasita intestinal prejudicar muito a saúde dessa pessoa. Então a gente fala, exame de fezes, vamos fazer o vermicida. Não é bem assim. Vamos primeiro fazer o exame, ter essa informação correta e depois fazer o tratamento direcionado, adequado. Eu queria pedir novamente um breve intervalo comercial, serão só 2 minutos. Prometo ao senhor, que é o último do nosso programa, o último comercial. Fique conosco, já voltamos. Estacionamento rotativo do Hotel Orleans. Segurança, conforto e qualidade no atendimento. Só aqui no Hotel Orleans você conta com estacionamento rotativo informatizado, monitorado por câmeras de segurança. São 46 anos de tradição, oferecendo os melhores serviços para você e seu veículo. O estacionamento do Hotel Orleans é a opção certa e segura na hora de estacionar o seu carro. Aberto de domingo a domingo, das 6 às 22 horas. A sua parada certa é aqui. A tranquilidade que você procura
está mais próximo do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Muito bem, estamos de volta e estamos entrevistando o Dr. Luciano Baffi, diretor dos laboratórios Baffi. Doutor Luciano, eu gostaria de falar agora um pouquinho a respeito de certificação laboratorial. Isso é uma coisa muito importante e as pessoas desconhecem um pouquinho o que vem a ser isso. Eu gostaria que o senhor explicasse aos nossos telespectadores. Perfeito. O processo de certificação, né, ou acreditação, eles são conferidos por entidades normativas. No nosso caso, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, ela confere um selo de acreditação aos laboratórios que atendem todos os requisitos de uma grande norma, né, de qualidade. Essas normas, os itens das normas, elas exigem do laboratório qualidade, procedimentos operacionais padrão, que garantem a segurança não só do serviço, mas também dos usuários, desde a recepção, né, na fase pré-analítica, até o laudo. Então, isso realmente é muito trabalhoso ao laboratório, mas também dá um upgrade na qualidade do serviço oferecido à população. Então, para você ter uma ideia, Bernardo, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, que confere o PALC, que é o Programa de Acreditação a Laboratórios Clínicos, a gente tem 16 mil laboratórios, mais ou menos, no Brasil, aproximadamente no Brasil, e só não chega a 200 acreditados, porque vem uma equipe anualmente da sociedade, são médicos, bioquímicos especializados na área,
e vão realmente fazer uma varredura dentro do teu serviço, vendo se tem conformidades, as não conformidades têm que ser tratadas, né? Vão nas suas análises, nos seus equipamentos, nos seus controles de qualidade e verificar se está tudo em conformidade. O que não tiver, você tem que tratar, senão você perde aquela acreditação. Então, é um progresso. Eu acho que até os convênios, né, a ANS determina que os convênios reconheçam isso, os serviços, né, que são credenciados por eles, e sinalizem isso aos usuários, o laboratório, o serviço de radiologia, o hospital que realmente tem a acreditação. E, lógico, os colegas médicos têm que estar antenados a isso, né, para realmente direcionar os seus clientes a um melhor serviço, não só o laboratório, mas como um todo. E também os clientes terem a consciência de que vale a pena procurar um laboratório ou um serviço que tem o selo de certificação ou acreditação. A certificação, a gente fala assim uma coisa mais genérica, como a ISO 9001, né, é um processo de monitoramento de uma forma mais genérica, né? O PALC, conferido pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, ele vai diretamente também nas análises, ele vai não só na arrumação de uma recepção, de um RH, de um almoxarifado, mas também nas suas análises. Ele quer saber que produto você está dando para o seu cliente. Então, é muita responsabilidade, é muito trabalhoso, custa, mas o produto realmente é diferenciado. E a gente se orgulha muito de estar o único na região serrana a ter o PALC, né? Olha, é muito bacana. Olha, doutor Luciano, eu queria agradecer a sua vinda aqui, a gentileza da sua visita, a gentileza da sua entrevista. Espero que tenha servido a senhora e o senhor para alguns esclarecimentos e algumas informações. E eu queria lhe dar 1 minuto para suas despedidas. Beleza, obrigado. Eu que agradeço aqui o espaço, isso é uma simpatia. É muito bom estar aqui, espero ter contribuído de alguma forma. Mas não acabou, eu estou no laboratório, é um prazer sempre atendê-los, eu gosto muito de ter o contato com os clientes, com os colegas médicos, é muito bom a gente estar sempre conversando, trocando figurinhas. O meu e-mail é luciano@baffi.com.br, telefone laboratório 2247-6481, para clientes ou não clientes, amigos, eu estou à disposição nessa situação de coronavírus, no diagnóstico do corona, e qualquer outra situação para diagnóstico clínico laboratorial que eu puder ajudar a todos, estou à disposição. Doutor Luciano, muito obrigado. Eu queria agradecer a senhora e o senhor a paciência, a gentileza e o carinho que toda semana a senhora e o senhor têm para com o nosso programa. Um abraço especial aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul, agradecendo também a audiência que estão nos dando nessas duas praças, prometendo para a semana que vem um novo programa, uma nova entrevista. Desejando a senhora e o senhor uma boa semana, fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor. TVC 16. Aqui você se vê. Água que chega na sua casa e é uma das principais armas contra o novo coronavírus não será motivo de preocupação para você neste momento tão delicado. Estamos trabalhando todos os dias para garantir que continue recebendo água de qualidade. Os serviços de coleta e tratamento de esgoto também não vão parar. Seguiremos incansavelmente com o nosso compromisso de levar mais saúde para você e sua família. Este é um momento de prevenção. Solicite os serviços pelos nossos canais de atendimento não presencial e acesse o site para mais informações. Eu e os meus colegas estamos aqui trabalhando por você. Fique em casa por nós e não esqueça, lave sempre as mãos. Juntos contra o coronavírus.
para ajudar neste momento difícil. A TV Cidade de Petrópolis oferece autônomos, pequenos e médios empresários e empreendedores de Petrópolis um comercial custo zero durante 60 dias. Você que tem serviço de delivery, independente do ramo de negócio, nos envie logotipo ou foto da sua empresa e ou produtos, com as informações e contatos necessários para montarmos seu anúncio. O comercial vai ser veiculado de domingo a domingo, a custo zero. Não fique de fora. Anuncie e tenha mais clientes delivery. Importante, envie também nome, endereço e o WhatsApp da pessoa responsável pela empresa e ou o serviço oferecido. Estamos juntos nesta. Envie para o e-mail estamosjuntos